Fala pessoal, meu nome é Maurício Crispim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre psicrometria aplicada ao ar-condicionado. A psicrometria é a ciência que estuda as propriedades físicas e térmicas da mistura ar-vapor d'água e por isso ela é muito importante em diversos segmentos da indústria. Agora, no ar-condicionado ela é simplesmente fundamental para que você possa entender o processo térmico envolvido. E no nosso vídeo, a gente vai utilizar a carta psicrométrica. A carta psicrométrica é a ferramenta que vai permitir a gente fazer esses estudos e entender esse processo de condicionamento de ar. E aí, mais uma vez, eu peço para vocês, gostando do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os colegas, que nós continuaremos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Vamos então à nossa carta psicrométrica. A carta psicométrica, tá, é uma ferramenta gráfica fundamental quando a gente está falando em condicionamento do ar. É a carta psicométrica que vai mostrar para a gente a quantidade de energia necessária para o nosso condicionamento, a quantidade de energia necessária para a gente transformar o ar nas condições desejadas de condicionamento. Tá? Então, a carta psicométrica ela informa diversas propriedades do ar, o ar úmido. Né? O ar que nós respiramos ele possui vapor d'água em suspensão. Tá? A composição do ar atmosférico, tá? Muita gente pensa que é basicamente oxigênio e não é isso. Tá? O ar atmosférico que nós respiramos ele é mais ou menos 78% nitrogênio, cerca de 20% oxigênio, uma quantidade pequena de outros gases e vapor d'água em suspensão. Tá? E o vapor d'água, tá? O ar úmido, ele é fundamental para a nossa saúde. Repetindo isso mais uma vez. Tá? Então, quais são os dados que nós temos aqui na carta psicométrica? Nós temos a temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco é aquela que a gente mede num termômetro comum. Tá? Temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo úmido é uma temperatura que nós medimos através de um termômetro, cujo seu bulbo vai estar envolto em um algodão, por exemplo, com úmido, tá? E ao passar um fluxo por este termômetro, tá? A gente vai ter, tá? Aqui seria o bulbo do meu termômetro. A gente tem um bulbo do termômetro e nesse bulbo nós envolvemos algodão embebido em água. Ao passar um fluxo de ar por este algodão, tá, parte dessa água irá evaporar e o termômetro irá indicar a temperatura de bulbo úmido, a temperatura que a água está sendo evaporada nesse fluxo de ar. Tá? A gente costuma falar, às vezes, que a temperatura de bulbo seco é aquela temperatura que a gente mede e a temperatura de bulbo úmido é a temperatura que a gente sente. Tá? Quando a gente sua, tá? Faz um exercício e sua para equilibrar a nossa temperatura corporal, tá? O nosso corpo ele sente aquela temperatura do nosso suor evaporando, tá? Que seria a temperatura de bulbo úmido. Tá bom? A temperatura de bulbo úmido ela é um indicativo da quantidade de umidade presente no ar. Por exemplo, quase sempre a temperatura de bulbo úmido é menor do que a temperatura de bulbo seco. Aqui nós temos as curvas de umidade. Então, se eu pegar uma temperatura aqui de 20 graus, se a temperatura de bulbo úmido for também 20 graus, significa que a minha umidade está em 100%. Se a minha temperatura, tá? Se a minha umidade for de 30%, tá? Eu sigo aqui e vou encontrar uma temperatura de bulbo úmido 11, 12, cerca de 12,5 graus. Tá? Se for de 50%, eu vou ter uma temperatura de bulbo úmido de 15 graus. Tá bom? Vamos apagar essas linhas aqui. Então, outro ponto importante aqui, outra propriedade importante que nós conseguimos captar na nossa carta psicométrica.
Tá? Então, as curvas de umidade relativa do ar, que se refere a uma razão, tá? De quantos por cento eu ainda posso evaporar de vapor d'água no meu ar, tá? A umidade absoluta, tá? Nesse eixo aqui, vertical, umidade absoluta, em gramas por quilo de ar. Tá? O volume específico do meu ar, tá? Então, quanto menor a temperatura, tá? Menos denso. O volume específico é o contrário da densidade. Então, quanto maior a temperatura, maior o meu volume específico e menor a minha densidade do ar. Tá? Não esquecendo de falar, a carta psicométrica, tá? Ela depende da pressão atmosférica. Então, essa carta aqui que a gente está usando é uma carta para pressão atmosférica ao nível do mar. Tá? Entalpia, tá? Em quilojoule por quilo. Então, a entalpia se refere à energia interna do ar, tá? E ela é um dos pontos mais importantes da carta psicométrica, porque é ela que vai informar a quantidade de energia que eu vou gastar para levar o ar de um estado para o outro. Tá? E, basicamente, são esses os pontos presentes na carta psicométrica. Ok? Então, vamos tratar de um exemplo prático, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Em que nós vamos ter um ar exterior e um ar de retorno. O ar de exterior vai fazer a renovação do nosso ar, tá? Então eu vou ter aqui, eu considerei um exemplo simples, tá? Eu vou ter um ar externo com temperatura de bulbo seco de 35 graus Celsius e uma umidade relativa de 50%. Tá? Então, o que a gente, com esses dois dados, eu consigo retirar da minha carta psicométrica o quê? Tá? Eu consigo tirar a temperatura de bulbo úmido, a gente vai ver lá na carta, a entalpia, tá? Do ar externo, a umidade absoluta, o volume específico. Tá? E vamos fazer o seguinte: a nossa vazão total do nosso equipamento vai ser de 3.400 metros cúbicos hora. E a renovação de 10%. Então, a vazão do ar exterior vai ser de 340 metros cúbicos hora. A vazão de retorno, tá? Consequentemente, vai ser de 90%, que vai ser 3.060 metros cúbicos hora. Tá bom? Então, vamos marcar esse ponto aqui do ar exterior na minha carta psicométrica. Então, 35 graus, eu estou aqui, eu vou fazer uma linha até encontrar a curva de 50% e marco o meu ponto aqui. Vou apagar essa linha aqui agora. Marco o meu ponto aqui. Então, qual que é a minha temperatura de bulbo úmido? A minha temperatura de bulbo úmido, ela está aqui. Então, ela é cerca 26, 27, 28, 29, 26 graus Celsius a minha temperatura de bulbo úmido. 26 graus Celsius. Qual a minha entalpia nesse ponto? A minha entalpia nesse ponto, ela é aqui 80,5 kJ por quilo. Então, a minha entalpia de 80,5 kJ por quilo. Quilojoules por quilo.
Qual a minha umidade absoluta? A minha umidade absoluta, eu sigo aqui, e vou encontrar mais ou menos, tá, 17,5 gramas de vapor d'água por metro cúbico. 17,5 gramas por metro cúbico. E qual o meu volume específico? Meu volume específico, eu estou aqui nesse eixo roxo. Tá? Então, meu volume específico, eu trago uma linha mais ou menos paralela aqui. R$ 89.895, 897, tá? Cerca de 0,897 metros cúbicos por quilograma. E também, então, já que eu tenho isso, eu posso encontrar a minha vazão mássica. A minha vazão mássica vai ser M mássico, vai ser 340 metros cúbicos por hora, dividido por 0,897 metros cúbicos por quilograma. Corta aqui, ela vai ficar em quilos por hora. Então, minha vazão em quilos por hora vai ser de ar externo, vai ser de 340,897 divide de 379 quilos por hora. Agora vamos para o nosso ar de retorno. Então, meu ar de retorno. O meu ambiente vai estar 22 graus. Então, a minha temperatura de bulbo seco, 22 graus. A minha umidade relativa também de 50%. Então, vamos procurar as demais propriedades lá. Então, a gente vai ter a temperatura de bulbo úmido, a gente vai ter a entalpia do meu retorno, vamos ter o volume específico do meu retorno. Então, eu venho aqui 22 graus. Até encontrar a minha curva de 50%. Que ela está aqui. Então, o meu ponto é este aqui. 22 graus, 50%. Qual que é a minha temperatura de bulbo seco? De bulbo úmido? Eu venho aqui. Então, ela vai dar cerca de 15,5 graus Celsius. Tá? E qual a minha entalpia? Ela vai dar aqui 41, 42, 43, 43,5. Então, ela é 15,5 e 43,5. 15,5 graus Celsius, 43,5 kJ por quilo. Agora, qual que é o meu volume específico? Então, vamos traçar a linha paralela aqui.
que deu 0,85, também ficou aqui no meio, tá? 0,45, 0,847 também. Zero vírgula 847 metros cúbicos por quilograma. Pronto. Posso também calcular agora a minha vazão mássica, né? Então, a minha vazão mássica de retorno vai ser igual a 3.060 dividido por 0,847. Então, a minha vazão mássica de retorno três mil e sessenta 0,847 divide, que dá 3.612 quilos por hora. Então, eu tenho agora 2 pontos, tá? Um, que é o meu ar interno, que está retornando, e o outro, o meu ar externo. Eles serão misturados, né? Então, eu vou fazer uma linha interligando esses 2 pontos. Não ficou boa a minha linha, não. Vamos tirar ela aqui. Pronto. E a minha mistura entre esses 2 fluxos, ela vai estar em algum ponto desta linha aqui. Tá? Os 2 fluxos vão se misturar sem haver uma troca de energia. Então, pela lei da conservação da energia, a gente vai colocar que o somatório ponderado das 2 energias presentes nesse ar, na massa desse ar, vai nos dar, tá? Vai ser mantida. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Tá? Eu vou pegar, tá? Vou calcular a entalpia agora da minha mistura. A entalpia da minha mistura vai ser a entalpia do meu ar de retorno vezes a massa do ar de retorno. Então, vai ser a entalpia de retorno, que é 80,5 vezes 379. Vamos lá. 80,5 vezes 389, que é a minha vazão mássica. 379, desculpa. Vezes 379, que é a minha vazão mássica, mais o meu ar de retorno, que é 43, com a entalpia de 43,5 vezes a vazão mássica do ar de retorno, que é 43,5 vezes 3.612, dividido pela minha vazão total, que é 379 mais 3.612. Essa vazão mássica total, ela é de 3.612, 379 mais. Então, a vazão mássica total é de 3.991. 3.991. Então, vamos lá. Então, a entalpia da minha mistura, tá? Ela vai ser 80,5, 379 vezes 43,5.
3.612 vezes mais dividido por 3.991, tá? Ela vai ser de 47 kJ por quilograma. Então vamos voltar na nossa carta psicométrica. Então, voltando na nossa carta psicométrica, 47, eu venho aqui, vou buscar 47 na minha carta psicométrica. Então, eu tenho 45, 46, 47. Você vê que ela está bem próxima aqui da parte de... Então, ela vem estar aqui. E aqui, então, vai ser o ponto da minha mistura entre o ar de retorno e o ar externo, tá? Que vai ser esse ar da mistura que vai entrar na nossa serpentina, tá bom? Então, qual é as condições, tá, desse meu ar da minha mistura? Tá? Vamos ver qual a temperatura dele. A temperatura dele, bulbo seco, vai ser de 21, 22, 23, 23,6 graus. Tá? Então vamos lá. Temperatura de bulbo seco da mistura. 23, era isso? 23, vamos lá, até que era mesmo. 23,6 graus, mais ou menos. graus. Qual é a minha temperatura de bulbo úmido da mistura? A minha temperatura de bulbo úmido da mistura vai dar 15, 16, 16,7 graus. graus Celsius. Qual a minha umidade relativa? É uma linha reta que ela descola da curva de 50%, então ela vai estar mais ou menos 51%. Então, agora a gente tem as características do ar que vai entrar na nossa serpentina. Só que a gente agora vai ter que resfriar esse ar e também desumidificar esse ar. Tá? Então, a gente chegou que nosso projeto, nossa carga térmica, tá, me passou que a gente precisava dar uma vazão de 3.400 metros cúbicos hora, total, temperatura de insuflamento de 12 graus, com temperatura de bulbo úmido, umidade relativa de 90%. Tá? Esse é o insuflamento para combater a minha carga térmica. Então, a minha temperatura de bulbo seco do insuflamento, ela vai ser de 12 graus. A minha umidade relativa de 90%. Então, vamos lá agora marcar esse ponto. Escolher uma outra cor aqui, vermelho.
Então, 12 graus, tá? A minha temperatura de bulbo seco. Com 90%, tá? A minha temperatura de bulbo úmido dá 11 graus. E a minha entalpia específica, ela vai dar 31, 32, 33, 31,5 kJ por quilo. Então, meu ar de suflamento, que está a 12 graus Celsius, 12 graus Celsius, com umidade relativa de 90%, vai ter uma temperatura de bulbo úmido de 11 graus Celsius e uma entalpia, tá, no meu insuflamento, só voltando lá, de cerca de 31,5. Trinta e um 31,5, tá? Quilojoules por quilo. Então, qual é a energia necessária para fazer esta transformação? O que eu tenho que fazer com o meu ar? Eu tenho que levar deste ponto até este ponto. Tá? Então, o que isso significa? Que eu tenho que sair desse ponto aqui com 47 kJ e resfriar para ficar com energia de 31,5. Então, eu tenho que chegar aqui, tá? A minha mistura que está 47, tá? Então, a minha variação de energia tem que ser 47 kJ por quilo menos 31,5, tá? Quilojoules por quilo. Delta H igual 47 menos 31,5 em quilojoules por quilo, vezes a minha vazão mássica, que a minha vazão mássica a gente encontrou aqui, tá? 3.991 quilos por hora. 3.991 quilos por hora. Corta quilo com quilo. Então, o meu delta H, ele vai ser igual a 47, 31,5 menos 3.991 vezes. Vai ser equivalente a 60, eu tenho que retirar do meu ar 61.860,5 quilojoules por hora. Como que eu transformo isso aí para TR? A gente divide por 12.660. Então, o meu ΔH é igual a 61.860 dividido por 12.660. Então, o meu ΔH é de 4,9 TRs, tá? Que está coerente com a minha vazão. Tá? O processo psicométrico, tá? Para levar deste ponto para este ponto, tá? Vamos botar aqui uma outra caneta vermelha. Aqui é o que se gastou de calor sensível e aqui o que se gastou de calor latente. O que fez o calor latente? Eu retirei umidade do ar. Tá? Então, o meu ar tinha cerca de 9,5 gramas por metro cúbico,
tá? Por quilograma, né? E agora ele está com cerca de 8 gramas por quilograma de ar. Tá? Então, aqui, essa energia aqui foi o calor latente. E aqui, o calor sensível. É o quanto de energia eu gastei para diminuir a temperatura do ar. Tá? Então, esse que eu apresentei para vocês é o processo psicométrico do condicionamento de ar padrão. Né? Então, você pode ter também aquecimento, você pode ter, quando você visa desumidificação, após a serpentina, você faz um reaquecimento. Muitas vezes também é necessário umidificação, após a serpentina é pulverizado vapor d'água e por aí vai. Tá? Então, você tem diversos processos psicométricos, tá? Nessa mistura de ar atmosférico, e a carta psicométrica ela pode te fazer ter um bom entendimento de cada uma delas. Tá? Existem softwares hoje que ajudam muito isso, mas a teoria ela não é inimiga da prática. Então, você conseguir fazer utilizando uma carta psicométrica, eu até sugiro que você imprima uma carta psicométrica e faça isso aí no papel mesmo, com esquadro, com régua, tá? Para fazer suas contas aí, tá bom? Era isso que a gente tinha para apresentar por hoje. Então era isso que a gente tinha para mostrar hoje para vocês. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E gostando, eu peço aqui, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os colegas, que nós continuaremos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo vídeo.